prazer mais uma vez ter vocês aqui com a gente. Estamos juntos aí criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, a comunidade Vamos em Frente, ajudando as pessoas não só a serem melhores naquilo que elas fazem, mas também a serem reconhecidas e valorizadas por estarem fazendo. Ótimo? Então é isso aí, vamos seguindo, vamos em frente, vamos em frente. Conteúdo da nossa live, só contextualizando aí para a turma, é um conteúdo de aprofundamento, sempre nas sextas-feiras, às 7h30 da manhã. Eu abro essa live aqui para a gente poder aprofundar sobre o assunto que eu disparo sempre no início da semana, às segundas-feiras, para quem, por e-mail, para aquelas pessoas que estão inscritas na nossa comunidade, se você ainda não está inscrito na comunidade, vai lá no meu blog, arturgalvão.com.br, coloca lá o seu e-mail, a gente vai ter um prazer de mandar essa mensagem toda segunda-feira, com uma contextualização, uma instrução, para que você possa começar a sua semana já agindo aí, sempre no sistema de criar mais autoridade, de se tornar uma referência e de poder ter mais facilidade. A gente fala muito sobre vender mais por mais e mais rápido, ou seja, a gente alcançar mais pessoas, aumentar o valor daquilo que você oferece no mercado, ou seja, as pessoas pagarem mais pelas soluções que você oferece e diminuir o seu esforço de vender. Às vezes você leva 2, 3 reuniões para poder fazer uma venda de um ticket médio, ou às vezes a venda de um produto de alto valor, que é muito do que a gente vai falar hoje. Você pode reduzir isso. Aqui no meu escritório, hoje a gente tem uma taxa média aí de 70%, 80% de conversão, ou seja, a cada 10 pessoas que estão ali conversando com a gente numa prospecção, 7 ou 8 pessoas conseguem fechar o trabalho com a gente de primeira, já na primeira reunião. Para o nosso ticket, que é um ticket acima de R$20 mil, é um ticket bem valioso, dá um exemplo claro de que não é porque o valor do trabalho é alto que você tem que fazer 1 milhão de visitas no seu cliente, ficar argumentando demais. Pelo contrário, você pode acessar a camada do seu cliente onde ele toma as decisões e ajudá-lo a ter mais clareza e mais agilidade nessas tomadas de decisão. A gente não está falando aqui de hipnotizar ninguém, a gente não está falando sobre manipular nada, pelo contrário. O nosso trabalho é muito de despertar nas pessoas a clareza para que elas tomem as suas decisões com mais rapidez e também com segurança, né? Com consistência. Porque uma das maiores armadilhas que tem é você usar técnicas de persuasão na pessoa errada. Você não sabe se aquele cliente é o cliente certo para você. Você acaba atraindo, né? Naquele mês ali você paga seus boletos, porque aí esse dinheiro entrou na sua conta, mas você atrai uma pessoa que está muito desalinhada com a sua empresa. Por quê? Porque você forçou gatilhos mentais, você forçou técnicas de persuasão. E aí essa pessoa vem, topa fazer o trabalho com você, mas o subconsciente dela fica disparando o tempo todo uma mensagem de que ela não devia ter feito isso. Então ela naquele momento fecha com você, mas depois ela se arrepende. E aí ela fica tentando sabotar. Não sei se você já viveu essa situação de ter um cliente aí na sua empresa em que no meio do caminho ele parece que ele nunca está satisfeito com nada, está sempre tentando achar uma brecha no contrato, está tentando desligar, está tentando desistir do seu trabalho. Isso são mensagens que o subconsciente dessa pessoa está disparando, porque na verdade, lá no início, ele não deveria ter fechado o trabalho com você, ele não é uma pessoa que está alinhada com aquilo que você está oferecendo. Mas, como hoje a gente tem aí muita gente na área de vendas, aí, muita gente na área, principalmente no marketing digital, a gente vê muito informações sobre copywriting, informações sobre gatilhos mentais, sobre técnicas de persuasão, que são legais, são super válidas, etc., mas se você não tem um cuidado muito grande na hora de fazer essa prospecção, se você não tem um cuidado para poder filtrar se esse cliente é o cliente certo para você, você pode acabar trazendo para sua empresa um cliente desalinhado e que depois ele só vai te trazer problema. Pode contar que ele vai tentar arranjar o dinheiro dele de volta de alguma forma e qualquer brecha que tenha para poder infernizar a sua vida ele vai trazer. Por quê? Porque naquele primeiro momento a integridade foi deixada de lado e foi mais importante o produto ou o serviço do que a pessoa para quem estava sendo oferecido. Sempre o foco do nosso trabalho está em solucionar o problema de vida ou de negócio de alguém. O nosso foco está naquela pessoa, nos valores dele, de que forma que a gente pode ajudar essa pessoa. O nosso produto, o nosso serviço, o nosso talento é um veículo, é uma forma, é um mecanismo de ajudar essa pessoa. Mas o grau de importância está na pessoa. Como dizem, né? Conheçam todas as técnicas, dominem todos os mecanismos, todas as fórmulas, mas quando você estiver diante de uma pessoa, diante de um outro ser humano, seja apenas um ser humano. Então, essa é a conexão que a gente vai criando. E no e-mail de segunda-feira, eu trouxe ali algumas dicas sobre as principais ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para poder filtrar
se esse cliente é o cliente certo para mim e ajudar esse cliente a ter clareza sobre a tomada de decisão dele. Então eu trouxe lá no e-mail 4 filtros, falei um pouco, né, da importância de você desenvolver indicadores, a importância de você não começar cada prospecção 100% improvisadas, ou seja, cada vez que você vai conversar com o cliente, o quanto que você se preparou para estar conversando com aquela pessoa, o quanto que você pesquisou, faz sentido para você? Imagina que você vai contratar um funcionário para a sua empresa. E aí essa pessoa chega na sua entrevista ali de emprego, onde você vai entrevistar esse candidato para a vaga na sua empresa, e aí você começa a fazer algumas perguntas para ele do tipo, de onde você conhece a minha empresa? Quanto que você conhece essa empresa onde você quer trabalhar? E a pessoa fala assim, não, na verdade eu me inscrevi numa empresa lá de recrutamento e seleção, e eles me avisaram que tinha uma vaga aqui, me mandaram o seu telefone, o endereço e o dia e a hora que eu tinha que estar aqui, mas eu não sei nada da sua empresa não, inclusive eu vim aqui conhecer. Como é que você ia se comportar? Que impressão, que percepção você teria dessa pessoa? Quando você pergunta pro candidato à vaga lá na empresa, na sua empresa, quando você pergunta para ele, mas você sabe há quanto tempo existe a minha empresa? Você sabe o que a minha empresa faz? E esse cara, essa pessoa que está indo aí para se candidatar a uma vaga na sua empresa, não sabe nada sobre a sua empresa. Fala, poxa, talvez essa pessoa não esteja tão realmente engajada, tão interessada nessa vaga, ou talvez ela tenha um perfil que é um perfil que não me interessa, um perfil realmente muito desligado. Quando a gente vai contratar, ou seja, quando a gente está nesse ponto de vista de sermos os contratantes, é fácil da gente ver isso, é fácil da gente enxergar porque o problema está lá no outro. Mas eu vou te convidar para refletir o quanto que você tem feito isso, ou quanto que você tem preparado a sua equipe de vendas para quando chegar lá no cliente saber tudo da vida do seu cliente. Já ter pesquisado no Instagram dele, no Facebook dele, no site dele, pesquisar no Google qual é a reputação dessa empresa para quando você for conversar, ou quando uma pessoa da sua equipe de vendas for conversar com esse cliente, poder ajudá-lo a ter mais clareza do próprio cenário. Imagina a percepção que um cliente teria de você ou de alguém da sua equipe de vendas se ele começa a sentir que na hora da primeira conversa você sabe mais do que ele próprio da própria empresa. Isso acontece, tá? Muitas vezes você está conversando ali com alguém, vou dar um exemplo. Eu estou no mercado, né, há 22 anos, 15 anos aqui com a DPI, com o meu escritório, e eu sempre trabalhei para o segmento de alimentação. Então, assim, eu não me lembro de um ano na minha empresa onde a gente não estivesse prestando serviço para alguém nesse segmento direto de alimentação, principalmente restaurantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu acabei desenvolvendo um know-how, acabei desenvolvendo uma expertise diferenciada para esse segmento. Então, modéstia à parte, mas eu sei bastante sobre o segmento de restaurantes. Quando eu vou fazer uma mentoria para alguém que é do segmento de restaurantes, ou uma cafeteria, ou mesmo um food service, eu sei um bocado sobre esse mercado. E quando eu começo a conversar com algumas pessoas que vêm até a gente para poder bater um papo e trocar uma ideia de como ele pode alavancar os negócios dele, não é raro o cliente me dizer assim, poxa, mas você sabe mais do meu mercado do que eu. Eu sei formatar preço de cardápio, eu sei fazer ficha técnica de prato. Por quê? Porque eu estou há mais de 20 anos trabalhando dentro desse mercado. E olha o nível de percepção que eu crio na pessoa que está do outro lado, que está buscando alavancar o seu restaurante, está buscando alavancar ali a sua cafeteria, a sua sorveteria, ou até mesmo uma empresa de food service. Olha a impressão, a percepção que essa pessoa vai ter de mim. Fala, pô, esse cara sabe mais do meu negócio do que eu. Claro que eu não sei, eu não estou no dia a dia dessa empresa, mas eu sei nuances do negócio dessa pessoa que trazem uma percepção para ele de que tem camadas que ele não conhece e que eu posso ajudá-lo a completar. Agora, se eu estou conversando com essa pessoa que eu vou prospectar e eu não sei absolutamente nada sobre o mercado de alimentação, eu só sei sobre o meu trabalho, só sei falar de marketing. Imagina um engenheiro que ele só sabe falar de obra, projeto, cálculo, mas ele não sabe falar sobre como se comporta, vamos supor aqui, um engenheiro, uma empresa de engenharia especializada em engenharia hospitalar. Não adianta ele saber só sobre equipamento, sobre instalação, sobre projeto, sobre cálculo, se ele não entende como é que funciona o fluxo de pessoas dentro de um hospital. Que área que ele, se ele precisar só ser orientado sobre isso, se ele não tiver informação nenhuma, é uma pessoa que tem pouco a contribuir. Não é que tem pouco, né? Ele tem menos a contribuir do que um escritório que seja extremamente especialista e que se antecipa às dores do cliente, que se antecipa a essas necessidades do cliente e muitas vezes até complementa camadas
que o próprio cliente não tem. Faz sentido para você? Estamos no caminho? Está comigo aí nesse projeto? Então vamos lá, vamos falar agora desses 4 filtros. Já falei um pouco dessa armadilha, né? Que é a armadilha da esperança, quando você vai para um cliente conversar com ele e você não tem indicadores para poder saber se esse é um bom cliente para você, se ele é o melhor cliente para você, e muitas vezes não tem uma estrutura para poder conduzir a sua conversa com o cliente. E aí eu botei lá, né? Sempre que eu quero marcar, eu falo que grava essa. Então grava essa, você nunca vai levar um não de alguém para quem você não ofereceu. Então o caminho de você conduzir bem uma conversa de prospecção, ou mesmo um caminho de posicionamento, é que você vai conseguir conduzir o seu cliente para que ele peça para comprar de você e não você fazer uma oferta. É muito diferente, é extremamente diferente. Eu faço parte de uma organização de empresários e uma das premissas é isso. Tá cheio de gente aqui. Tá cheio de BNIs aí. Tá cheio, estamos aqui comemorando. Turma Givers Gain, gente, um abração para vocês. Então, vocês vão concordar comigo quando a gente diz lá no BNI sobre você prefere vender ou ser comprado. Então, assim, quando eles dizem isso ali, é maravilhoso. Você fala, uau, claro que eu prefiro ser comprado, eu prefiro que o cliente me procure para poder comprar de mim. Aí vem a pergunta, tá, e como é que você faz isso? Que estrutura você vai usar para poder conduzir uma conversa com o seu cliente, para ele realmente poder se oferecer para você? Olha que mundo maravilhoso, e é isso que traz a sua prospecção lá para cima. Por quê? Não significa que numa taxa de conversão de 80%, 2 pessoas disseram não para você. Muito provavelmente significa que nessa taxa de a cada 10 pessoas 8 fecham, é porque 2 você escolheu não atender. Você escolheu dizer, poxa, essa pessoa não é cliente para mim. Libera ela para o universo, deixa ela seguir a jornada dela. Às vezes realmente não é mesmo o momento dela fazer a contratação com você. E se você tem uma convicção, que aqui a gente chama muito de fé. Fé é você acreditar antes mesmo de ter os indicadores. Se você tem 100% de convicção de que o seu trabalho é bom, de que você resolve um problema de vida ou de negócio profundo, urgente, emergencial na vida das pessoas, e que você criou uma autenticidade, um jeito de fazer que te torna insubstituível, você nunca vai ter medo de ficar sem cliente. Por quê? Porque quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível. Essa semana mesmo eu falei com um cliente que estava aqui com a gente, eu falei com ele assim, eu nunca vi uma margarida... foi na live que eu fiz junto com o Alberto Martin. Eu falei, eu nunca vi uma margarida sair correndo atrás de um beija-flor para poder garantir a perpetuação da espécie. Faz sentido para você? Sempre que você quiser enxergar uma boa lição, tem até um designer que eu admiro pra caramba, chama Fred Gelli, ele é da Tátil Design e ele trabalha com um conceito chamado biomimética. O que é a biomimética? Você busca como as coisas já funcionam na natureza, porque a natureza é perfeita, ela sabe exatamente como é que as coisas funcionam, a natureza está aí há muitos milhões de anos, onde é natural que os seres vivos tenham feito uma escala de evolução muito grande, ou seja, eles já testaram muito. Então, na área do design, ele vai vendo muito isso, assim, se eu quero embalar esse tipo de produto, que tipo de produto existe similar a isso na natureza, de que forma que a natureza embala? A natureza é muito sábia, ela pode trazer um monte de lição para a gente sobre isso. Então, quando você está buscando aumentar o seu nível de prospecção, buscando aumentar a conexão com o seu cliente, busca na natureza como é que essas coisas funcionam. Daí eu trouxe esse conceito. Eu nunca vi uma flor sair correndo atrás de uma abelha para poder garantir a polinização. A única coisa que ela tem que fazer é deixar claro para a natureza qual é o propósito que ela está ali. Brilhar na sua mais profunda forma, com cores, com aromas, para que isso traga uma percepção para os polinizadores de que ali tem alimento. Porque ela precisa que a abelha, o beija-flor, vá lá na flor para buscar alimento, e aí esse alimento vai caindo ao longo do caminho, ou mesmo às vezes sai, né, nas fezes lá do polinizador, para que isso possa ser, para garantir a espécie. Claro que é uma evolução natural, a margarida não tem um cérebro para ficar pensando nisso, mas é uma forma onde o extremo da sofisticação é a simplicidade, não é verdade? Então, onde a vida, de forma muito simples, consegue garantir que tudo age em altíssima performance. Usa isso na sua empresa. Você não precisa sair correndo atrás do cliente. Você só precisa emitir para o mercado a sua melhor forma, sua melhor cor,
o que você tem de melhor para poder oferecer para eles, assumir um alto compromisso com isso, automaticamente essas pessoas vão vir buscar você. É 100% certo, pode ir sem medo, 100% garantido, desde que você tenha indicadores para poder saber se você está no caminho certo ou não. Eu falo que muito mais perigoso do que seguir no caminho errado é seguir no caminho errado com convicção. Então você não sabe se você está fazendo a coisa certa, mas você está tão entusiasmado de crescer no mercado, está tão estimulado ali, motivado para crescer no mercado, que você sai fazendo porque os outros estão fazendo, mas você não tem seus indicadores. Então você não só vai na direção errada, mas você vai na direção errada com muita motivação, ou seja, o fundo do poço está cada vez mais perto para as pessoas que não têm indicadores. E aí eu falei ali sobre 4 filtros, né, dentro do nosso e-mail, e o primeiro filtro é avaliar, é um filtro de situação, é avaliar em qual aspecto da vida do seu cliente, se ele não solucionar um problema naquele aspecto, ele morre. Ele morre naquele aspecto, ou seja, algo que seja de profundo valor para o seu cliente, para o seu prospecto, e que se ele não resolver, ele está arriscando ali a sobrevivência daquele aspecto. Então eu, por exemplo, trabalho na área de vendas, então eu ajudo os meus clientes a venderem mais por mais e mais rápido, através do seu posicionamento. Então, claro que tem outras pessoas que treinam equipes de vendas, eu não faço isso. Eu não vou até as equipes de vendas dos meus clientes para treiná-los. Eu faço um trabalho com donos, o meu cliente é o dono da empresa. Esse dono vem, faz uma mentoria comigo, a gente ajusta todo o posicionamento da cabecinha daquele dono e automaticamente, por isso o nome do meu trabalho chama Núcleos, a gente depois faz uma emissão desse núcleo para que todo o restante em torno da pessoa que é o mais alto nível de tomada da decisão da empresa, para que todo o restante esteja alinhado. Então, funcionários alinhados, fornecedores alinhados, clientes alinhados, todos estão alinhados a partir desse mesmo núcleo. Então isso traz harmonia e aumenta muito o nível de performance das pessoas. O Danilo mandou avisar que ele está a caminho. Ah, obrigado, Danilo. Danilo, parceirão, tá aí com a gente na mentoria, explorando ao máximo. Eu gosto disso. O Danilo é muito participativo aqui com a gente nas mentorias, muito bom. Estamos te aguardando, daqui a pouco a gente começa o nosso trabalho aqui. Então vamos lá. O primeiro filtro é o filtro de situação. É importante você ajudar o seu cliente a ter clareza sobre o que ele quer mudar. Em geral, o cliente vai tentar contar uma história para você. Você fala com o cliente assim, o que está acontecendo lá na sua vida? Qual é o problema? Qual é o problema que você está vivendo? Ah, o problema é que há 50 anos atrás os meus pais fundaram a empresa e de lá para cá eles têm trabalhado muito, se esforçado, abriram um monte de coisa na vida. Não, isso não é o problema, isso é a história. Qual é o problema que está sendo ocasionado na sua vida? O que é um problema? Existe uma realidade que você gostaria que acontecesse, uma realidade desejada, mas hoje você não está experimentando isso, você está experimentando uma realidade resistida, ou seja, tem algo que eu sinto que está me impedindo, está me limitando, está me trazendo dor, está me fazendo sofrer. Esse algo é o problema. O problema é, Arthur, eu deveria ter 200 pessoas por dia passando na hora do almoço no meu restaurante e hoje eu tenho 50. Legal. Então agora eu tenho um problema. Eu tenho uma realidade desejada, ou seja, eu deveria ter 200 pessoas passando na hora do almoço no meu restaurante, mas a realidade é resistida, hoje eu só tenho 50. Agora fica mais fácil para a gente começar a saber em que aspecto de vida isso está afetando ele, porque aí eu posso perguntar mais uma vez, legal, partindo do princípio que você deveria ter 200 pessoas na hora do almoço e você só tem 50, o que acontece no teu restaurante se essa realidade não mudar? Eu vou lucrar, mas não vou crescer o quanto eu gostaria. Legal. O quanto que isso pesa dentro da sua realidade? O que você perde se essa realidade não mudar? Eu vou ter que demitir pessoal. Legal. Demitir pessoal é um bom indicador. Mas o que acontece? Eu não estou dando conta de pagar o aluguel, eu não estou dando conta de bancar meus custos. Se isso não se resolver, pode ser que eu feche o restaurante. Ok, então fechar o restaurante é uma dor. Pode ser que eu perca o meu restaurante para uma outra empresa que está querendo, um grupo que está forçando muito, que é o ponto onde eu estou. Eles estão forçando muito de comprar a minha empresa, eu não quero vender, mas para eu não vender eu preciso lucrar, porque senão eu vou ter que abrir mão. O Flávio Augusto da Silva fala muito sobre isso, ele fala que só tem 3 coisas que podem acontecer com a sua empresa,
que é ou ela vai virar uma outra coisa, ou ela vai acabar, ou ela vai ser vendida. Então, basicamente, para todo empreendedor, no ponto de vista dele, existem esses 3 caminhos para acontecer com a sua empresa. Ou ela vai virar outra coisa, ou ela vai acabar, ou ela vai ser vendida. Então, no ponto de vista dele, como ele não quer que ela se torne outra coisa, nem quer que a empresa acabe, então ele deixa sempre as empresas dele com alta performance para ter valorização de venda. Ele está sempre pensando, qual é a minha meta? Minha meta é deixar a minha empresa ter tanto valor agregado que se alguém quiser comprar, eu tenho a opção de vender. Não é que eu preciso vender, mas eu tenho sempre a escolha de poder vender. E faz muito sentido, porque se você quer crescer no mercado, você não quer crescer com limitações ou com pressões para que você tome as decisões. Você quer crescer no mercado para que você tenha as suas escolhas. Então, o primeiro filtro é o filtro de situação. Pergunta para o teu cliente, o que está acontecendo? E o que você perde se esse cenário não mudar? Identifica o problema, o seu caminho é ir em busca do problema. O problema é realidade resistida, realidade desejada. Eu deveria ter 1000 clientes e hoje eu só tenho 200. Eu deveria já ter expandido a minha empresa para 5 mercados fora da minha região e hoje eu só tenho um mercado fora da minha região. Sempre tem que ter uma realidade desejada e uma realidade resistida. Por que isso? Por que isso dá clareza? Porque a mente da gente funciona por referência. E aí a forma que a gente tem é pegar essas referências e formar uma imagem na nossa mente. Quando você traz uma realidade resistida, uma realidade desejada, você traz um comparativo, fica mais rápido para a mente formar essas referências. Fica mais rápido para o cliente ter uma imagem nítida da situação e do problema que ele está vivendo. Faz sentido para você? Depois que você for em busca da situação, agora você tem que deixar claro, da situação e do problema, agora você vai deixar claro para o cliente, trazer clareza para ele a ordem de prioridade. Quanto que isso é urgente para ele? Ah, legal. E quanto tempo você segura essa situação sem mudar nada na sua operação? Quanto tempo você aguenta não expandir, levando em consideração que se você, vamos supor que eu seja uma franquia, essa franquia me dá uma concessão para eu operar na minha região, mas tem um condicionante de contrato, ou seja, Arthur, você vai abrir essa franquia na sua região, mas em 2 anos você tem que abrir mais 3 unidades para eu poder te garantir o share, para eu te garantir aquela região. Se você não fizer isso, eu abro a concessão para outros franqueados. Então eu tenho um tempo para poder fazer essa ampliação. E se eu não faço, eu vou perder. Então nesse aspecto de vida, a sobrevivência da minha garantia de ter essa região sob meu controle está sob risco. Quanto tempo o seu cliente aguenta a dor que ele está sofrendo, suporta manter esse problema sem uma tomada de decisão drástica? E aí ele vai te dizer quanto tempo ele precisa. Então agora você formatou, ajudou o seu cliente a ter uma clareza sobre o nível de urgência, qual é o interesse aqui, o que você está em busca. Sempre que a sobrevivência estiver em jogo, a urgência vai ganhar da excelência. Então o melhor perfil de cliente para você poder ajudar é um cliente que está literalmente, que ele reconhece que ele está morrendo naquele aspecto de vida de negócio. Por quê? Porque ele não vai ficar perdendo tempo, como é que se diz? Ele vai ficar perdendo tempo procurando outras opções no mercado. Porque ele precisa resolver aquilo rápido, ele só precisa ter um sentimento de que ele confia na sua habilidade de fazer. Por quê? Porque você vai resolver, você está se colocando como principal, uma opção bem à mão dele ali para poder resolver o problema dele. Então você vai em busca desse caráter de urgência, de preferência num nível onde a sobrevivência do seu cliente esteja em jogo. Depois no terceiro filtro, você vai começar a explorar o que ele enxerga de possibilidades. E o que você já tentou que não deu certo? Ou fora a solução que eu estou te oferecendo, o que mais você imagina que você tem de outras soluções no mercado? Para que você está buscando esse filtro? Para você garantir para o cliente, criar um indicador para ele de que você é a única opção para ele resolver esse problema. Então tem uma técnica, inclusive é uma técnica de vendas que você pode incorporar aqui, que chama SPIN. Então você aborda a situação, estabelece o problema, insere o que você tem para oferecer dentro do contexto do seu cliente e cria uma necessidade para que depois disso a sua oferta comece a ser programada. Então faz a pergunta de situação, identifica ali o problema, aí agora você, no SPIN, você vai inserir aquele talento que você tem, ou você vai se inserir no contexto desse cliente para depois deixar claro para ele uma necessidade. E puxa esse terceiro filtro, que é o filtro da urgência. Eu preciso saber do meu cliente
Porque se ele disser que ele... Ah, não, mas eu tô só dando uma olhada. Sabe aquele cliente que entra na loja e fala assim, tô só dando uma olhada? Ah, tô só dando uma olhada. Ou eu tô programando para fazer isso daqui a 3 anos, 5 anos. Se você realmente tem um produto de altíssimo valor agregado, esse cliente não vai ter pressa de decidir para você. Aí você tem um indicador agora de ou você diminui a sua energia para prospectar, ou você age no sentido de criar urgência, porque dá para gente fazer uma live só sobre isso, como criar percepção de urgência e emergência para o seu cliente, tomar uma decisão mais rápido. Dá para você criar esses indicadores para o seu cliente ter uma percepção maior sobre a urgência de contratação daquele serviço, certo? E por último, e é um dos filtros mais decisivos aqui, é o filtro de responsabilidade pessoal. É onde você vai dar clareza para o cliente, onde você tem que ouvir dele que ele reconhece que precisa da sua ajuda. Olha que legal, não é você de fora enxergar que esse cliente tem um problema, tem uma necessidade que você pode ajudar. Não é suficiente. A energia de decisão é uma energia interna do cliente. Então você tem que ouvir da boca dele, ele tem que emitir para você que ele precisa de você. Ele tem que reconhecer, cara, eu preciso disso que você está me oferecendo. Arthur, isso é fundamental, eu preciso disso agora. Depois você trata, se tiver alguma crença limitante sobre raiva, medo ou tristeza, a gente já falou disso numa outra live. Depois você trata raiva, medo ou tristeza. Não é objeção. Objeção é quando ele não concorda com o seu trabalho. É quando ele diz, o seu trabalho é caro, isso é uma objeção. Quando ele diz, eu não tenho dinheiro para comprar, isso é crença limitante. Olha que legal. Quando o seu cliente diz para você que o seu trabalho é caro, ele tem uma objeção, ele tem um senso de o que você está me cobrando não vale a pena. Quando ele diz, eu não tenho grana para te pagar, é uma crença limitante. Ele se acha pequeno demais para poder chegar até a sua solução. E aí, crenças limitantes a gente trata na hora. Raiva, medo ou tristeza, tem uma live sobre isso. Depois, no futuro, quem sabe, a gente pode até explorar um pouco mais de como é que você ajuda o seu cliente a lidar. Lembrando que as lives antigas estão todas no YouTube, né? Perfeito. Minha voz da consciência, a Lícia está sempre aqui do meu lado me ajudando, me lembrando que essas lives, todas as lives que a gente faz aqui, depois a gente filtra, claro, dá uma formatadazinha e a gente aí 48, 72 horas depois, geralmente a gente coloca lá no YouTube para vocês poderem acessar também. Tá bom? É só entrar Arthur Galvão Vamos em Frente lá no YouTube e vocês acham esses conteúdos lá. O link está na sua bio. O link está na minha bio. Muito obrigado, Elícia. Então, o filtro de responsabilidade é você ter um indicador de quanto que o seu cliente, o seu prospecto, assume responsabilidade por aquilo. Por quê? Porque se ele não assume responsabilidade, depois que o resultado não acontecer, porque ele vai sabotar, ele vai te culpar. Uma vez, se eu não me engano, foi a Cíntia que perguntou alguma coisa nesse sentido, sobre... E quando o cliente não faz o que tem que ser feito, ou quando o cliente não reconhece o resultado do trabalho, faltam indicadores, porque se você contra fatos não há argumentos, você tem indicadores para poder o seu cliente medir o resultado, ele não vai ter essa dúvida. Por quê? Porque está claro entre as duas partes, você botou no papel, assinou, mostrou, está claro, mas muitas vezes quando o cliente está em processo de não assumir responsabilidade pessoal, ele vai tentar jogar toda a culpa para cima de você. Vai dizer, mas você me disse isso, você me disse aquilo. Aí, ou você vai sacar o papel ali, né, para mostrar para ele, não foi isso o combinado. É isso mesmo, a mente da gente ela tem uma habilidade enorme de distorcer as situações. Então, se você não deixa claro os seus indicadores, aqui no caso da minha mentoria, vou dar um exemplo para vocês, o cliente assina um documento para ele entrar na mentoria. Ele assina um contrato onde ele assina, entrega uma via para mim e uma via para mais 3 pessoas que ele conhece. Ou seja, a gente torna público o compromisso dele sobre responsabilidade pessoal de aplicar o método. A partir dali, tem clareza absoluta de quando eu pergunto para a pessoa, e aí, você está aplicando? Ele não pode dizer, eu não sei aplicar. Ele pode dizer, eu escolhi não aplicar, mas o método entrega para ele os indicadores de que a gente testou, de que ele é capaz de fazer. Claro que você está começando a jogar um jogo, nem sempre você está, né? Você começa a jogar futebol hoje, nem sempre você vai ser o Messi ou vai ser o Neymar amanhã. Desenvolvimento de uma habilidade, né? Você vai sempre ter o conhecimento, a prática e a repetição. Com o conhecimento, prática e repetição, você vai melhorando a sua habilidade. Mas você vai sempre criar indicadores. E o melhor é você ter um indicador de colocar para dentro da sua empresa uma pessoa que já assume responsabilidade para resolver os seus problemas. Por quê? Porque nós não somos os salvadores da pátria.
Nós não vamos salvar o cliente daquele aspecto de vida de negócio. Nós somos condutores, nós somos veículos, nós prestadores de serviço, nós que estamos oferecendo produtos no mercado, nós somos veículos. A gente vai facilitar dessa pessoa solucionar o problema dela. Mas a única pessoa capaz de resolver ou de piorar o problema dela é o cliente. A gente vai ajudar no mesmo nível que a pessoa que está do outro lado nos permite absorver ali e integrar um pouco do universo dela para poder auxiliar. Fez sentido para vocês? Ajudou aí? Aplica esses filtros ao longo da sua semana. Se tiver qualquer dúvida, qualquer informação complementar que vocês queiram sobre isso, manda para mim lá pelo direct ou manda pelo e-mail, se cadastra lá na comunidade arturgalvão.com.br. A gente está recebendo bastante comentários aí, isso ajuda porque os temas dos e-mails sempre estão vindo agora a partir de outros aspectos que os próprios membros aí da nossa comunidade estão trazendo. Eu fico muito feliz porque mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente está conseguindo criar algo que não é importante para mim. Eu não estou fazendo esse trabalho para mim. Claro que ele me ajuda a crescer, porque toda vez que eu venho trazer conteúdo para vocês, eu sou obrigado a estudar mais, a me melhorar mais, a garantir que eu sei aquilo que eu acho que eu sei. Mas isso só faz sentido se eu puder canalizar essa energia para poder realmente ajudar as outras pessoas a crescerem no mercado. Porque nós somos seres relacionais. O nosso propósito de vida está sempre envolvido em edificar a nós mesmos e contribuir para o mundo. Edificar a nós mesmos e contribuir para o mundo. E é um prazer para mim, uma alegria, poder hoje viver de algo que eu amo e ainda ajudo os meus amigos, os meus parceiros a crescer. E assim a gente vai criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Nós já somos centenas e isso me deixa muito feliz. Um trabalho que a gente começou aí há pouquíssimo tempo. É um orgulho ter vocês do meu lado e é um prazer poder contribuir e ajudar sempre que vocês precisarem, tá bom? Gente, corre lá quem não se inscreveu na comunidade. Sempre que a gente termina a live aqui, começam a chegar os directs, é muito divertido. Eu não consigo responder na mesma hora, mas eu respondo um a um aí das perguntas, dos comentários. Eu busco sempre responder um a um para vocês. Pode aguardar que a mensagem vai chegar de volta para vocês. Tá joia? Gente, sonhem grande, pratique o bem. Até o nosso próximo encontro e vamos em frente.